Hoje, exatamente dia 12/7/2026, eu alcancei um nível com a carnívora que não acontecia há décadas na minha vida. Exatamente hoje, estou gravando no domingo, então semanalmente, todo domingo, eu me peso. Me peso uma vez por semana. E hoje eu bati a meta de 20 quilos reduzidos. Esses 20 quilos reduzidos não é uma mágica, é efeito da perseverança e da determinação. Mas, acima de tudo, efeito da carnívora restrita. A carnívora restrita, ela faz uma coisa incrível com o teu corpo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, depois eu vou colocar aqui para vocês essa observação, por que a carnívora é para sempre. Mas hoje eu consigo entender o quê? Que a carnívora você emagrece não é porque você acumulou gordura. Você emagrece porque você estava num estágio inflamatório e a carne ela é o maior anti-inflamatório que existe. E é um anti-inflamatório sem efeitos colaterais no teu corpo. Uma coisa impressionante que eu quero conversar sobre isso com vocês. Eu estou completando, ainda vou completar dia 20 desse mês, 90 dias como carnívoro. E nesse pouco tempo eu já estou com 20 quilos a menos para todos os outros benefícios. Eu comecei a fazer um teste com a minha carnívora e eu passei durante esses dias recentes agora comendo carboidratos. Eu posso garantir para vocês, não é uma experiência agradável. Eu estou sentindo muitas dores, o meu ciático está inflamado. Então, hoje eu consigo entender que açúcar faz isso. E eu fiz esse teste. E realmente acontece. Então, eu sei que quando eu volto para carnívora, quando eu suspendo o teste, essas dores passam. Só que, como o meu ciático está inflamado, eu sei que é o ciático porque eu já passei por isso várias e várias vezes, leva uns dias para que essa dor passe. Então você fica meio que travado. Para sentar como eu estou sentado aqui é um verdadeiro suplício. É desagradável. E nesses dias que eu intensifiquei novamente a comida de carboidratos para realmente sentir o que o carboidrato provoca, uma coisa me chamou a atenção e que a maioria das pessoas não fala. Quando você ingere muito carboidratos, a primeira coisa que você percebe é que o teu bolo fecal, ou seja, tuas fezes, quando você vai defecar, fazer o número 2, a quantidade é gigantesca, aumenta muito e é bem mais difícil. Por quê? Enfiaram na nossa cabeça que as fibras são benéficas para o ser humano. Uma grande mentira e que adoece muita gente na parte estomacal. Por quê? Porque a fibra ela precisa de um aparelho digestivo específico para quebrar a fibra. O aparelho digestivo humano não quebra a fibra. Então, em função de que o aparelho digestivo não quebra a fibra, o que acontece com a fibra no nosso intestino? A fibra ela fermenta, ela incha, ela cria gases e ela drena toda a umidade dentro do teu aparelho digestivo, dentro do teu estômago. E sabe o que acontece quando a fibra drena a umidade dentro do teu estômago? Você resseca. Você precisa tomar uma tonelada de água para que a fibra não resseque, para você manter a fibra úmida. Enfiaram na nossa cabeça que a fibra é benéfica. O boi, a vaca, eles têm um aparelho digestivo com 4 compartimentos. Eles têm bactérias específicas para quebrar as fibras. Bactérias essas que o ser humano não tem. Então, hoje,
é extremamente complicado. E quando eu falo em ir ao banheiro, eu falo de uma doença provocada pela nossa forma de comer e que é extremamente constrangedora para a maioria das pessoas. Quando eu estou falando isso, eu estou falando das hemorroidas, que a maioria das pessoas tem. E a hemorroidas, por mais que tentem dizer que não, ela é provocada pelo que você come. Primeiro, comendo carboidratos você come 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Segundo, o carboidrato, a grande maioria dos carboidratos, são inúteis para o teu corpo. Se são inúteis para o teu corpo pega essa quantidade gigante de carboidratos e joga fora. Por isso, quando você vai fazer o número 2, a quantidade é gigante. Por quê? Teu corpo está dizendo que você comeu lixo. Ele está jogando fora todo esse lixo. E você, em toda a carga de fibra que você coloca, porque eles disseram que a fibra é positiva, você precisa fazer um esforço gigante para colocar esse lixo para fora. E quando você faz isso, olha o que acontece. Essa relação entre o consumo de carboidratos e o sorvimento de hemorroidas não acontece de forma direta pelo carboidrato em si, mas pela quantidade desse carboidrato. É uma piada isso, né? Ou seja, tu come carboidrato o dia inteiro. Você acha que tu vai ter quanto carboidrato no teu trato digestivo? Pelo impacto que ele causa no funcionamento do intestino. O principal entre a alimentação e a hemorroida é o esforço evaculatório. Precisa trabalhar sobre muita pressão para eliminar as fezes. As veias da região anal dilatam, inflamam e podem vir a sangrar. O motivo real disso acontecer. Primeiro problema. O carboidrato refinado ultraprocessado, modernos, como farinhas, refinados, açúcares, pães brancos e massas, passam por um processo industrial que remove quase toda a fibra e água natural dos alimentos. Balela. Não é os alimentos ultraprocessados sem fibras, é a fibra. É o lixo. Todo carboidrato que você come é extremamente mal aproveitado pelo nosso corpo. Primeiro, todos os carboidratos são metabolizados em açúcares no nosso corpo. Ponto. Segundo, nem tudo no carboidrato é aproveitado. O aproveitamento do carboidrato ele é minúsculo. Então, se o aproveitamento do carboidrato é pouco, ele vai ter muito lixo para jogar fora. Por isso, um bolo fecal maior. Fezes ressecadas e lentas do alimento. Sem fibras e com alto potencial inflamatório, esses alimentos lentificam o trânsito intestinal e absorvem muita água no colo, tornando as fezes endurecidas, a famosa constipação. Você precisa fazer muito esforço, chamado de pressão mecânica. Fezes duras exigem força na hora de evacuar. Esse aumento de pressão na cavidade abdominal e no assoalho pélvico forçam as veias hemorroidárias para fora, causando a inflamação. Já na carnívora, olha o que acontece. O mecanismo da dieta carnívora, baseada exclusivamente em carne, ovos e gordura animal, elimina completamente o carboidrato e, consequentemente, as fibras vegetais. Para muitas pessoas, isso resolve o problema, pois por 2 fatores principais. A redução drástica do volume fecal. A carne ela é absorvida pelo teu corpo de 95 a 99%. Sobra o mínimo. Então, se 99% da carne que você come é absorvida, o que sobra? Muito pouco. Então, o teu bolo fecal diminui drasticamente. O teu corpo fica sem lixo para jogar fora. Então, se o teu corpo não tem lixo para jogar fora, você evacua menos. Porque sobra para o intestino grosso é um resíduo muito pequeno, com menos volume acumulado. E a necessidade de fazer força diminui drasticamente. Acontece também a lubrificação natural pelas gorduras. Uma dieta carnívora bem estruturada é rica em gorduras saudáveis. A gordura que não é totalmente absorvida ajuda a lubrificar o canal intestinal, permitindo que as fezes, mesmo em menor volume, passem em extrema facilidade e sem atrito. A redução da inflamação sistêmica. Ao retirar açúcares,
óleos vegetais refinados e antinutrientes das plantas que podem irritar a mucosa intestinal, que podem não, que irritam a mucosa intestinal. É chato isso, mas é verdade. Ou seja, não é que podem, irritam a tua mucosa intestinal, ela fica adoecida por causa destes alimentos, os carboidratos, os óleos vegetais, os óleos ultraprocessados irritam a tua camada intestinal. E você adoece em função disso. O corpo reduz os marcadores inflamatórios globais, que também ajuda na integridade das paredes vasculares. O ponto crucial é você não tem dificuldade para evacuar se você estiver comendo carne com gordura, água e sal. É fundamental que você entenda o seguinte: a água continua sendo fundamental. Não é para você comer carne e parar de tomar água. A água, ela ajuda no teu trato intestinal. Sem água, você vai ter dificuldades, independente do que você esteja se alimentando. Então, é incrível o benefício que a carne traz para o nosso corpo. Só que esse benefício é fundamental que você faça da forma correta. E uma coisa fundamental que eu vejo com relação à carnívora é que nos ensinaram a ficar nessa palhaçada de contar calorias. Primeiro, carne não precisa contar calorias. Carne você precisa comer até a tua saciedade. O que é a saciedade? Por mais bizarro que isso possa parecer para mim, as pessoas não sabem mais o que é saciedade. Eu também não sabia o que era saciedade. Estou com 52 anos e quando eu comecei na carnívora, eu vim entender o que era saciedade comendo carne. O que é a saciedade? A carne, você vai colocar um prato de carne para você e você vai comer até não caber mais. Comer até não caber mais chama-se saciedade. E aí quando você comer a carne até a saciedade, você vai descobrir uma coisa fantástica. Quando você comer até a saciedade, você não vai ficar beliscando durante o dia. Por que você não vai ficar beliscando durante o dia? Porque não cabe. O único alimento que te leva a saciar e você come e não fica beliscando é a carne. Por quê? Porque é um alimento completo. Todos os carboidratos são uma alimentação fraca. Em função dessa alimentação fraca, você não consegue passar 2 horas sem beliscar, sem comer alguma coisa. E aí o teu estômago não para de trabalhar. Ele trabalha o tempo todo. Ele trabalha continuamente. O que é muito prejudicial. Por quê? Porque o teu aparelho digestivo, ele precisa de um período de repouso para se limpar e se cuidar. E esse descanso é fundamental para que você não desenvolva nenhuma doença intestinal. Só que hoje a recomendação normal é coma 3 vezes ao dia. Só que você se alimenta de uma comida fraca. Então, primeiro, 3 vezes ao dia já te prejudica. Segundo, você come uma alimentação extremamente fraca. Então você passa o dia todo mastigando. O nosso estômago, ele tem uma limpeza feita por impulsos elétricos. Só que essa limpeza por impulsos elétricos precisa de um tempo sem nada para que ele possa fazer essa limpeza e colocar tudo que está preso nele para fora. Todos os restos, todas as sobras, ele vai limpar, ele faz isso sozinho. Só que para fazer isso sozinho, ele precisa que você não coloque nada para dentro. Ou seja, você precisa parar de comer para que o teu aparelho digestivo, teu estômago, faça a limpeza e descanse. Isso é fundamental. É como se você estivesse numa musculação 12 horas por dia. Você está levantando peso 12 horas por dia. E você não para. Será que o teu braço aguenta levantar um peso 12 horas por dia? Não, ele não aguenta. Assim é o nosso estômago. Você não para de mastigar. Toda vez que você coloca um biscoitinho, aí você dá uma voltinha, vai lá e coloca uma frutinha. Aí você dá uma voltinha, vai lá e coloca um pãozinho. Aí você dá outra voltinha, vai lá. E isso é entre o teu café da manhã e o teu almoço. Aí entre o teu almoço e o teu jantar, você faz o ciclo novamente. Come uma besteirinha, faz um lanchinho, faz uma coisa, faz não sei o quê. E você não para de comer. O teu sistema digestivo não para de trabalhar.
E assim você passa 50 anos da tua vida, aí depois aparece uma gastrite. Por quê? Porque ele não teve como fazer a limpeza, ele não teve como descansar. Ele está tendo ácido dentro dele o tempo todo para fazer a digestão, ele está trabalhando o tempo todo para fazer a digestão e ele adoece. Por que ele adoece? Porque chegou ao excesso. 50 anos fazendo a mesma coisa o tempo todo, ele não tem como se proteger, ele não tem como descansar, ele não tem como se regenerar. Ele faz isso, mas ele precisa de tempo. Tempo esse que hoje não temos. E uma coisa incrível que eu quero colocar nesse vídeo é com relação à carnívora e à atividade física, a musculação. A musculação, ela é benéfica, continua sendo benéfica, e quando você mistura a carnívora com a musculação, os resultados são ainda maiores. Veja só, é uma combinação que muda o jogo, constrói força, preserva massa, acelera a recuperação e melhora a composição corporal. São os efeitos colaterais de dietas ricas em carboidratos. Carboidratos é a maior mentira que foi contada para a nossa sociedade, e muita gente hoje vive presa nessa mentira e está se matando acreditando em algo tóxico que nos contaram que era o melhor alimento do mundo, que são os carboidratos. Proteína de máxima qualidade e absorção. A alta pontuação de DIAAS, melhor que qualquer proteína vegetal. Leucina em abundância por refeição. Ativa ao máximo a síntese de proteína muscular. Sem antinutrientes, como as lectinas, fitatos e oxalatos, que bloqueiam a absorção de ferro, zinco e cálcio. Creatina natural. Carne vermelha tem de 4,5 gramas por quilo e melhora a força ATP, resistência, dispensão de suplementos para muitos. Energia estável e adaptação à gordura. Sem picos, quedas de insulina, energia constante durante todo o treino sem fadiga súbita. Cetose. Gliconeogênese. O corpo produz a glicose necessária após 2 a 4 semanas usando gordura. Ketonas como combustível principal. Estoques de glicogênio suficientes. Mantém de 50% a 70% do normal. Só recicla internamente sem necessidade de repor com açúcar. Menos peso de água. Músculos aparecem mais definidos sem inchaço de excesso do glicogênio. Recuperação muito mais rápida. Inflamação reduzida elimina alimentos que causam inflamação crônica. Menos dor muscular, menos rigidez, recuperação mais curta. Ômega 3 natural, carnes, pastadas, peixes e órgãos equilibram ômega 6 e 3, reduzindo o dano oxidativo. Melhor sensibilidade à insulina. Nutrientes vão direto para o músculo. Não gera gordura. Melhor partição e nutrientes. Jejum combinado com menos refeições ativa a autofagia e GH acelerado. Reparo celular. A composição corporal ela se torna superior e você passa a ter ganho de massa muscular sem excesso de gordura, sem calorias vazias, de açúcar e grãos. Preserva o músculo ao emagrecer. Estudos mostram a retenção de 97,6% da massa magra. Taxa melhor que dietas convencionais. Mais força relativa. Músculos mais secos. Melhor relação peso. A carnívora ela é benéfica para você que faz a musculação. Eu vou colocar aqui para você. Eu fiz um vídeo explicando todos os componentes da carne. E nesse vídeo você vai entender que você encontra todos os componentes da carne nas lojas de suplementos. Só que o produto da loja de suplemento, ele não é biodisponível. O único alimento na face da terra realmente biodisponível é a carne.
qualquer outro alimento, qualquer outro nutriente, qualquer outro suplemento nutricional está copiando o que já existe no teu corpo. Ou o que você pode colocar no teu corpo de uma forma que está pronta para ele. Biodisponibilidade é carne para um corpo preparado para digeri-la. Isso é biodisponibilidade. O nosso corpo é assim. Ele está preparado para digerir a carne. O nosso trato intestinal ele é preparado para digerir a carne. Então, qualquer mentira que inventem, e sem a fibra? Não precisamos de fibra. A fibra danifica o nosso sistema digestivo. Só que colaram isso na nossa cabeça que carboidratos eram uma comida excelente e nunca teve uma epidemia tão grande de obesos, de doenças autoimunes, de crianças tendo doenças que antigamente só acontecia em pessoas idosas, depois de 50, de 60 anos. Hoje tem criança de 10 anos com diabetes. E isso não aconteceu do nada. É uma construção. E uma construção que está nos matando. Meu nome é Mauro José, eu sou carnívoro, estou muito orgulhoso por ser carnívoro. E toda semana eu coloco 3 vídeos novos. Esses 3 vídeos novos são sobre a minha evolução da carnívora, o que eu estou fazendo. Também tenho feito testes com a carnívora e lhe convido a entender. Nós temos uma grande parte da nossa medicina que está cega com relação aos benefícios da carnívora. E não é por maldade, é por orientação. Eles foram treinados. A nossa medicina lá atrás foi modificada para que os benefícios fossem ignorados e os sintomas fossem maximizados, e virou a única referência, só o sintoma, não a causa. Sou carnívoro com muito orgulho, continuo carnívoro, e a carnívora é para sempre.